Talvez esse áudio fique bem grande, então ouça quem tiver paciência, como é de costume. Olha só, quando nós nascemos, isso é uma coisa que deveria ficar dentro da nossa mente, o que eu vou dizer aqui. Quando a gente nasce indivíduo, nasce só a gente, nós não nascemos. E quando nascem gêmeos, também são indivíduos, cada um é cada um. Não existe esse negócio de comunitário na vida individual, no ser humano, no eu. E é nesse eu bem íntimo, bem pessoal, o seu eu superior, o seu eu interior, que você precisa conhecer. Quando você conhece a você mesmo, quando você se sente feliz em estar com você mesmo, quando você aprende a ter solitude, você aprende a ser mais feliz. E as pessoas que estão ao seu redor, sua família, seu marido, filhos, mãe, pai, irmãos, eles desfrutam dessa felicidade. Ninguém faz o outro feliz, se não for feliz. Então, quando nós somos felizes, somos gratos, somos tranquilos, somos centrados, as pessoas ao nosso redor, elas também tendem a desfrutar desse comportamento, dessa paz e replicar as nossas atitudes. Para que a gente consiga ter essa solitude, aprender a estar consigo mesmo, aprender a valorizar a si mesmo dentro do seu interior, é nesse momento, para você conseguir, nesse momento, quando você decide melhorar a si mesmo, que você precisa ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus não consiste em você estar em todas as reuniões de oração. Isso é muito bom, mas isso já é do conjunto. Não consiste em você estar onde quer que tenha aglomeração de pessoas, para seja lá o que for, seja para orar, seja para cantar. O relacionamento com Deus não é exatamente isso. Isso é você relacionar-se com os irmãos para adorar a Deus. Mas existe algo muito maior, muito superior, que é o seu relacionamento particular do seu eu, sua alma, com o Criador. E isso ninguém pode fazer além de você mesmo. E isso ninguém pode proporcionar a você, a não ser você mesmo. Orar ao Senhor não é se dirigir a um ser que está lá longe. Ele é super poderoso e talvez, se você merecer, talvez ele lhe atenda. Não é nada disso. Ele está próximo de todos aqueles que o buscam. A palavra do Senhor diz: todos que me buscarem me acharão. Esse Deus tão magnífico, poderoso, ele é acessível. A falsa religião, ou vamos dizer a religião, ela ensinou errado. Ela ensinou que nós temos que fazer isso e aquilo para poder ter isso e aquilo. Ela ensinou que Deus ele está inacessível e precisa de muita penitência para poder alcançar alguma graça. E na verdade não é nada disso. Nada mesmo, né? Nada. O que nos aproxima de Deus é a fé. Se você crê que Ele é um Deus verdadeiro, todo-poderoso, e você agora passa a querer ter uma intimidade com Ele, o seu eu ter um relacionamento com o Todo-Poderoso, isso depois vai refletir na tua casa, nos teus filhos, na tua família, nos teus amigos, nos seus vínculos sociais, entendeu? Mas para isso você precisa estar a sós com Deus. Estar a sós com Deus. Conversar com Ele como se conversa com um amigo. E não conversar como se Ele fosse alguém tão longe, tão inacessível. Deus abriu os braços para nos receber. E você e eu, naturalmente, devemos abrir os nossos braços para receber esse abraço do Senhor. E como é que eu faço isso? Intimamente,
só você e Ele. Por essa razão, na oração, na Reviver, quando nos reunimos para orar, cada um no seu cantinho ore em silêncio, ore ali com tranquilidade. Claro que existem momentos em que o Senhor usa em profecia, claro que o Senhor fala, mas a intenção das 24 horas de oração é criarmos uma conexão com Deus íntima, particular. Cada um vai lá e ora e busca a Deus. Quando você lê, que eu tenho certeza que vai ser a liçãozinha de casa para os meus irmãos hoje, Mateus 6, você vai entender que conversar com Deus é algo particular, é algo íntimo. Existem 3 tipos de oração. Existe a oração pública, que é aquela que a gente faz na hora da palavra, né? Agradecendo a Deus na hora da abertura do culto. É a oração pública. É quando nos reunimos e oramos por um doente, alguém que está ali, um pedido de oração. A oração pública. Esse é o meu parecer, viu? Existe a oração universal, que é aquela oração que nós precisamos fazer pelas autoridades civis, militares e eclesiásticas, que nós precisamos fazer pelos profissionais, pelos problemas gerais. Nós precisamos. A Bíblia diz que nós devemos orar por todos e pelas autoridades para que a gente possa ter paz, para a gente viver em paz. E aí existe a individual, que é aquela íntima, é aquela que você clama ao Senhor e você sente a resposta dele imediatamente. Uma vez eu costumo fazer bastante isso, quando eu estou cuidando das coisas, eu converso muito com o meu Senhor. Eu não paro, só quando eu estou livre e disponível eu paro e sento ou ajoelho, mas enquanto eu estou fazendo as coisas eu estou conversando com ele está ali comigo. E eu me lembro muito bem, de quando o Senhor me ensinou o que é fé. A fé de milagres, a fé de operar maravilhas. Não a fé salvífica, porque a fé salvífica ela é permanente, entendeu? Então, quando o Senhor me ensinou, eu lembro bem que eu estava lavando a louça, minha mão cheia de sabão, e o meu filho, segundo filho, ele tinha uma hérnia no umbigo. E eu ficava muito triste com aquela hérnia, muito. E eu orei ao Senhor e disse: Deus, meu filho é tão lindo e tão perfeito, mas e essa hérnia, Jesus, no umbigo do meu filho? E fiquei orando ao Senhor por alguns dias. Então, quando foi nesse dia, eu estava na pia, não estava orando, e aí eu senti aquela presença chegar pertinho de mim, e aquela pessoa disse assim para mim: a fé é um momento. Quando disse a fé é um momento, eu entendi que eu tinha que, naquele momento, eu fazer alguma coisa. O que veio no meu sentido foi ir lá onde estava o meu filho, apertar o umbiguinho dele para dentro e determinar pela minha fé que aquela hérnia ia desaparecer. Mas foi imediato, eu nem lavei a mão, eu já fui com sabão e tudo. Ele estava deitadinho, com a barriguinha para cima, e eu só coloquei o dedo no umbigo, pressionei aquela hérniazinha para baixo e disse: pronto, Senhor, já fiz o que o Senhor mandou. Só foi isso. Quando eu tirei o dedo, estava normal, até hoje ele está vivo, graças a Deus, saudável, e não tem mais hérnia porque o Senhor tirou. E naquele momento o Senhor disse para mim: vá e ensine a fé ao meu povo. E diga que a fé é um momento. Então, no momento que surgir a fé, é aquele momento que você precisa agir. E aquela fé não precisa ser compartilhada com outras pessoas. Tem gente que tem uma língua muito grande. Tudo ela quer conversar, tudo ela quer compartilhar, tudo ela quer opinar. E isso não é bom. Isso não é nada bom. A fé de operação de milagres, ela é algo individual do seu relacionamento com Deus. Entendeu? Então, existem muitos pontos que a gente precisa estar fazendo as coisas só nós, relacionamento com Deus. E o Senhor disse: vai, ensine a fé ao meu povo. Esse é um tipo de fé, a fé que opera milagres. E existe a fé salvífica,
essa fé salvífica é para todos, que vem de salvação. O que crê e for batizado será salvo. Então é a fé salvífica. E não é uma fé de relacionamento íntimo, mas já é uma fé que abrange a todo aquele que crê. A fé de operação de milagres, ela advém de um relacionamento íntimo com Deus e de coisas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E isso a gente só adquire através da oração, da simplicidade, da obediência, do conhecimento da verdade e do silêncio. Do silêncio. Eu quero falar ainda sobre a carroça vazia. Um certo homem levou a filhinha dele para o bosque. E ao chegar no bosque, muitas árvores, muito mato, ele disse: filha, escute a voz da natureza. E ela: pai, eu só estou vendo muito barulho, é barulho para lá, barulho para cá. Ele disse: mas escute bem. E ela ficou escutando. Daqui a pouco ela começou a separar as vozes dos passarinhos, dos matos, dos coisas que andam no mato. Aí depois ele disse: tá vindo uma carroça. Aí ela: aí não, pai, tudo bem, eu ouvi a voz da natureza, mas eu vi uma carroça no meio do mato. Ele disse: escute. E ela parou, ficou prestando atenção, conseguiu separar os barulhos. Aí eu vi o cascavelar dos cavalos e o barulho de uma carroça. Ele disse: vem vindo uma carroça vazia. Não, pai, por favor. Os pássaros tudo bem, o cavalo tudo bem, mas agora o Senhor me dizer que a carroça vem vazia. Por que o Senhor me diz isso? Ele disse: pelo barulho que ela está fazendo. Porque carroça cheia não faz barulho. E isso é bem interessante, irmão. Quanto mais você tem intimidade com Deus, mais silencioso você é. Quanto mais você tem intimidade com Deus, mais tranquilo, calmo e sereno você consegue ser em todas as situações. Isso não quer dizer que você não está passando por problema, que você não vai ter problema, não é nada disso. Mas a sua intimidade com Deus lhe dá tranquilidade para você não escandalizar o nome dele. Então, haja o que houver, o Senhor estará no comando de tudo, excepcionalmente no comando da sua vida, do seu comportamento. Então, hoje é um dia para a gente pensar na oração, para orar sem cessar, certo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Ao longo do dia eu vou gravar outros áudios para nós meditarmos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.